Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo da série sobre princípios do direito de família. No primeiro vídeo aqui da série, nós falamos sobre a dignidade da pessoa humana e neste vídeo nós falaremos sobre o princípio da solidariedade familiar. Bom, se no primeiro vídeo nós tratamos do princípio mais conhecido e mais frequente, não só no direito de família, mas no direito brasileiro de forma geral, hoje nós trataremos da solidariedade familiar, que, embora prevista, como nós veremos aqui, em inúmeros dispositivos do Código Civil, não é um princípio que nós encontramos assim com tanta frequência, quer em julgados, quer na doutrina. Nós encontramos sim a aplicação da norma, mas da norma jurídica, né? Não, da norma jurídica não, né? Da regra jurídica. Vamos voltar no começo. Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo da série sobre princípios do direito de família. Bom, nós falaremos neste vídeo sobre o princípio da solidariedade familiar. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a dignidade da pessoa humana. É o princípio mais conhecido não apenas do direito de família, mas do direito brasileiro, é o mais conhecido, talvez o mais estudado, mais frequente princípio do direito brasileiro. O princípio da solidariedade familiar, ao seu turno, não é assim tão frequente. Nós não encontramos a sua aplicação expressa de modo tão frequente assim na jurisprudência, e não encontramos menção a este princípio também de modo tão frequente na doutrina. Embora os artigos dos quais nós podemos extrair a solidariedade familiar, a aplicação desses artigos seja bastante frequente. Então, embora nós tenhamos a aplicação da regra jurídica, onde nós extraímos a solidariedade familiar, nós não encontramos menção clara e específica a este princípio com tanta frequência assim. Bom, da onde nós podemos extrair, portanto, o princípio da solidariedade familiar? Basicamente e de modo fundamental, do artigo 1511 do Código Civil. O artigo 1511 do Código Civil estabelece que no casamento há uma comunhão plena de vida entre os cônjuges. O que entendemos desta comunhão plena de vida? Bom, a partir do casamento, há para os cônjuges um dever de solidariedade, de reciprocidade e de cooperação na vida comum. Um apoiando o outro nas suas decisões, nas suas obrigações, nos seus trabalhos, enfim. A partir do casamento, nós temos uma comunhão plena de vida. Nós temos uma solidariedade, uma reciprocidade, uma cooperação que devem ser observadas pelos cônjuges. Ora, o que é esta solidariedade? O que é esta reciprocidade? O que é esta cooperação, senão a solidariedade familiar ou a solidariedade que deve existir em âmbito familiar? Então, nós extraímos a solidariedade familiar, basicamente, primordialmente, do artigo 1511 do Código Civil. O artigo 1566, inciso 3 do Código Civil, também serve como alicerce para o princípio da solidariedade familiar. Bom, este artigo trata dos deveres dos cônjuges, entre si mesmos e dos cônjuges para com a prole. O inciso 3 fala da mútua assistência, ou seja, os cônjuges que estão em comunhão plena de vida devem propiciar um para o outro assistência. E essa assistência é de ordem tanto material quanto de ordem imaterial. Ordem material é auxiliar, por exemplo, nas despesas domésticas. De ordem imaterial é aquele apoio que a pessoa precisa diante de uma circunstância de vida difícil, de um episódio difícil, um apoio em função de uma desavença no trabalho, enfim.
nós temos a assistência, a mútua assistência, que envolve os cônjuges, que pode ser de ordem material ou de ordem imaterial, e também é aqui um fator que realça a solidariedade familiar. Bom, nós falamos aqui principalmente da solidariedade familiar envolvendo cônjuges, mas não poderia ser diferente que a solidariedade familiar envolve pais e filhos e vice-versa, né? Pais e filhos e pais. Bom, esse mesmo artigo 1566, em seu artigo, em seu inciso 4, continua tratando dos deveres dos cônjuges, mas aqui especificamente em relação aos filhos. E em relação aos filhos, nós temos no inciso 4 o seguinte: os cônjuges devem cuidar do sustento, guarda e educação de seus filhos. Sustento, guarda e educação de seus filhos. Também é uma decorrência, uma manifestação da solidariedade familiar. Mas vejam, nós dissemos há pouco que a solidariedade familiar no direito de família, ele é uma via de mão dupla, envolve tanto pais em relação aos seus filhos e os filhos em relação aos seus pais. E isso fica muito claro no artigo 1696 do Código Civil, em que nós temos estatuído o seguinte: os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Essa talvez, na relação entre pais e filhos, seja a manifestação mais clara e evidente e inequívoca do princípio da solidariedade familiar. Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. O pai pode pedir alimentos para os filhos? Pode. Não há dúvidas. O filho pode pedir alimentos para o pai? Também pode. Não há dúvidas. E aqui, como eu mencionei no início, eu faço uma ressalva em relação ao Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso, em seu artigo 12, estabelece que a obrigação alimentícia é solidária. Então, um pai idoso que tem aí mais de um filho, por exemplo, pode cobrar alimentos, pode requerer alimentos de qualquer um dos filhos, porque é uma obrigação solidária. Bom, espero que tenha ficado claro a existência do princípio da solidariedade, da onde nós podemos extrair este princípio da solidariedade, e que ele é muito frequente e muito importante, apesar de que, quando aplicado, ele não é referido expressamente. Mas nós vimos aqui que ele permeia o direito de família de forma inquestionável.